Olá, turma! Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de atividade física e grupos especiais. Vocês já introduziram esse conteúdo, né? Eu disponibilizei o material. Vamos dar continuidade. Então, eu classifico como grupo especial todo indivíduo que apresenta algum problema de saúde ou uma condição de caráter irreversível ou não, que interfira diretamente na prática esportiva ou que apresente cuidados específicos para participar de um programa de exercício físico. Então, esses indivíduos com essas características se encaixam nessa população de grupos especiais. Então, criança entra nesse grupo, idosos e gestantes, indivíduos obesos ou qualquer outro indivíduo que tenha uma dessas doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, colesterol, algum problema articular, seja ele osteoporose, artrite, artrose, entre outros, e problemas cardiovasculares. Então, por mais que não entre nessa categoria de criança, idoso, gestante ou indivíduo obeso, mas que tenha uma dessas doenças crônicas, se classifica como população especial. E aí, esse grupo especial, né, para realizar atividade física, a gente tem que ter certos cuidados, né? Então, a criança, a gestante e o idoso, ambos os três, né, eles podem ter obesidade, tanto que estudos mostram que a obesidade infantil tem crescido muito, né, infelizmente, é uma situação bem agravante e, consequentemente, quando o indivíduo ele é obeso, né, na maioria das vezes, não sempre, mas na maioria das vezes ele também traz uma dessas patologias crônicas, né, porque é uma característica, né, da obesidade. Então, a diabetes, principalmente a diabetes tipo 2, que como a gente já viu, a diabetes tipo 2, ela é adquirida, né, pelos má hábitos alimentares e do sedentarismo. Então, a hipertensão, colesterol e triglicerídeo. E, consequentemente, também os problemas articulares e cardiovasculares, né? Então, esses indivíduos, se eles eles já têm uma condição especial pela faixa etária, né? A criança ela tem uma condição especial pela faixa etária porque está em desenvolvimento, então tem que ter certos cuidados em determinados tipos de exercício, né? A gestante também pela condição de estar gerando um novo ser, então acontecem muitas mudanças fisiológicas no corpo da mulher nesse período, então ela também é uma condição especial, e o idoso porque o processo de envelhecimento traz também grandes alterações. Então, essas três características de indivíduo, ele pode sim realizar atividade física, na verdade deve realizar atividade física, mas sim tem que se ter um cuidado diferente. E se esses estiverem com qualquer uma dessas patologias, dessas condições aqui, como obesidade, qualquer uma dessas patologias crônicas, aí é que se deve ter um cuidado maior. Então, o idoso é um bom exemplo de grupo especial que merece sim a atenção devido ao aumento populacional, que de acordo com o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, já em 2030 o seu número será maior que o de criança em nosso país. Então, o processo de envelhecimento é um processo natural e irreversível, né? E todos iremos passar por ele, pelo menos a gente espera sim passar por eles, né? Então, é algo inevitável. Nem sempre, algumas pessoas acabam associando que o ser idoso acaba associando a alguma patologia, mas não deve ser assim. Na verdade, o fato dessa população ter, né, tantas patologias, tantas doenças,
é por conta que não realiza justamente a prática do exercício físico, não tem esse cuidado. Mas nem sempre o idoso ele vai ter uma dessas patologias, não. Né? O processo de envelhecimento, certo? Muitas células vão morrendo, e aí, lógico, vem a senilidade, vem as rugas, né? Acontece o processo de pitose da face, que é justamente esse caimento, né? Da pele, vem o esbranquiçamento dos cabelos, né? Mas todo esse processo fisiológico é algo natural e ele não está associado a doenças. Na verdade, já que está acontecendo essa mudança fisiológica, se o indivíduo não realiza um exercício para justamente retardar, né, os efeitos fisiológicos dessa senilidade, aí sim é que ele pode contrair alguma dessas patologias. Então, dados de 2014 da Vigitel ainda revelam grande quantidade de pessoas que sofrem com doenças crônicas, né, como os obesos, que configura 16,8% da população, e hipertensos 22,8%, e ainda o diabetes corresponde a 7,1% dos brasileiros, né? Então, essas patologias ela tem crescido muito. Muitas vezes ela é associada ao processo de envelhecimento, mas como eu já falei para vocês, nem sempre, né? Há pessoas jovens que têm também essas patologias crônicas. Então, de forma resumida, vamos dar só uma pincelada, até porque isso você já foi conteúdo da aula teórica anterior e vocês já deram uma lida, né? Então, vou só dar uma pincelada por cima muito rápida. Né? O que é o diabetes? É uma doença crônica, né? Caracterizada pelo aumento dos níveis de açúcar no sangue, que é a glicose. Normalmente, considera-se diabetes a pessoa em jejum apresentar glicose superior a 126. Então, nós temos 4 tipos, mas os tipos mais recorrentes é o tipo 1 e o tipo 2, né? Que o tipo 1 é o insulino dependente, o indivíduo, quando está na infância para a juventude, ele acaba apresentando, né? Então, o indivíduo ele nasce com essa condição, ele fica... E aí ele tem que tomar insulina, né? Para poder o organismo funcionar. E o tipo 2, ele é adquirido, né? O tipo 2, ele é adquirido pelos má hábitos da vida sedentária e má hábitos alimentares. Então, a prática de exercício físico pode mudar essa realidade aqui, né? Pode mudar essa realidade aqui. Então, o pâncreas é esse órgão aqui é o estômago, né? Aqui o fígado. Então, o pâncreas ele fica aqui por trás do estômago, né? Então, o pâncreas ele produz a insulina, que é um hormônio que ele controla a quantidade de glicose no nosso sangue. Então, tá aqui duas representações mostrando tanto a diabetes tipo 1 como a diabetes tipo 2. Então, na diabetes tipo 1, o pâncreas ele para, né, de produzir, ele não consegue mais produzir a insulina. E a insulina, ela é necessária para poder carregar as células de glicose para dentro da célula, né? E aí, como o pâncreas não está mais produzindo, não tem como essa glicose entrar dentro da célula e aí acaba ficando, né, a célula fica sem essa energia. No tipo 2, o pâncreas ele produz a insulina, né? Ele produz. Só que o que acontece? As células, ela não consegue, o receptor de insulina, ele não consegue funcionar direito. E aí, essa glicose, ela também não entra, né, nessa célula. Então, o receptor de insulina, ele não responde e, portanto, não leva essa glicose
para dentro da célula. Então, aqui é só mostrando a classificação de glicose sanguínea, né? Que aqui é a medição normal, né? Aqui é quando ela está alterada, então o indivíduo ele fica pré-diabético e aqui suspeito diabético. Então, hipertensão. A hipertensão, chamada também de pressão alta, né? O mais popular. Então, é uma elevação da pressão arterial, né? Então, aqui está uma tabela mostrando os valores considerados normais, né? Que é o 12/8. Né? E aí, mostrando as alterações, limite e alteração. Problemas articulares. Então, a gente, como eu já falei antes, né? Tem artrite, artrose, todos esses problemas articulares. Mas, um que eu venho destacar é a osteoporose, né? Porque a osteoporose ela acaba se generalizando por todo o sistema esquelético, né? Então, há uma perda da densidade óssea, né? E aí, a maioria dos indivíduos, idosos principalmente, acaba sendo acometidos pela osteoporose. E aí, há um aumento maior de fratura, né? Devido a essa fragilidade do osso. A mulher, principalmente, né, acaba sofrendo muito com osteoporose quando chega na idade de idoso. Então, aqui é só uma ilustração mostrando a estrutura de um osso normal e de um osso com a patologia já citada. E aí nós temos também indivíduos obesos, né, que representa um problema caracterizado por um excessivo acúmulo de gordura, né, nesses tecidos, então constitui um grande risco à saúde. Se não for corrigido, ele danifica coração, artérias, até porque ele se concentra muito nessa região visceral, então traz diversos problemas. Então, para mim poder diagnosticar se o indivíduo está obeso, eu utilizo os cálculos de IMC ou de relação cintura-quadril, né? Então, aqui está uma tabela mostrando esses valores aqui, no caso, é do IMC, né? Que é o índice de massa corpórea, que é o que, para grandes estudos, é o que é utilizado, né? Só para refrescar. Então, aqui, quando está menos de 18,5, está abaixo do peso, né? Entre 18 e 24 é considerado normal. Quando está 25, já é até 29 é sobrepeso. 30 a 34 já é obesidade grau 1. 35 a 39 grau 2. Acima de 40 grau 3. Né? E aí, nesse período atual, a obesidade ela está associada a um maior risco de desenvolver sintomas graves da complicação da doença do Covid-19. Então, independente se a pessoa é de outras doenças, né, outras patologias, a obesidade, o indivíduo que é obeso, os sintomas do Covid acabam sendo mais fortes, né, nesse indivíduo obeso, diferente de um indivíduo que não seja obeso, né? Então, mais uma complicação aí. Então, a obesidade, ela é uma doença, né? Já foi considerada uma doença, por sinal, é um problema mundial, né? Então, problemas cardíacos é aqueles que designam diversas condições médicas crônicas ou agudas que afetam um ou mais componentes do coração. Então, tá aqui exemplos de problemas cardíacos. Também esse indivíduo se inclui no quesito de população especial. Então, o nosso foco maior é os benefícios da atividade física, do exercício físico para essas populações, né? Então, no idoso, a prática de exercício físico regular, ele retarda esse processo de envelhecimento, ele auxilia a manutenção e o funcionamento das funções físicas e psicológicas desse idoso, né? Então, por isso que é tão importante a prática da atividade física, sem falar também que melhora a autoestima,
porque ele socializa. Muitas vezes os nossos idosos, não generalizando, né, mas há sempre, a maioria eles acabam não tendo uma vida social ativa, né, devido, chega na idade, né, na condição de idoso, e aí acaba ficando muito mais tempo dentro de casa, não socializa mais, a autoestima acaba caindo, então reduz muito a qualidade de vida, né? E aí a prática de exercício físico melhora tudo isso, principalmente por conta que ele passa a socializar, né? No indivíduo obeso, os benefícios do exercício, o primeiro é a perda de peso, né? Então, o indivíduo ele vai perder a massa gorda e, consequentemente, vai melhorar a sua massa magra, né? Porque se o indivíduo ele está obeso, ele não vai conseguir adquirir massa magra se ele não perder a gorda, né? Então, quando ele começa a realizar o exercício, automaticamente ele vai perder gordura, vai aumentar a massa magra, vai reduzir o risco de doenças crônicas, vai melhorar a sua circulação, fortalecer coração, pulmão, vai aumentar a sua resistência, sua força, assim como lá no indivíduo idoso também aumenta a força, flexibilidade, equilíbrio, evita quedas. Então, tudo isso melhora nesses indivíduos com a prática regular de exercício físico, né? Assim como no público infantil, né? Assim como no público adulto, no público infantil também os benefícios são similares, né? Principalmente se essa criança for obesa, né? Porque está acontecendo muito o índice de crianças com sobrepeso ou mesmo obesas e com diversas patologias crônicas, como essas que a gente já viu. No indivíduo, durante a gestação, os benefícios também são grandiosos, né? Pesquisas já demonstraram que o exercício regular nesse período aumenta a capacidade circulatória, né? Permitindo assim um aumento na habilidade de lidar com o estresse psicológico durante o parto. Então é muito importante. Muitas vezes as mulheres acham que não, só porque está grávida não pode realizar exercício físico, pelo contrário, aí é que deve sim realizar, né? Então o exercício ele vai reduzir o inchaço, os problemas associados às veias, hemorroidas, né, que a mulher acaba tendo essa condição devido a ela estar gestante, né? Então vai reduzir, principalmente se o exercício for na água, né? E também aumenta o metabolismo, né? E regula o peso dessa gestante, né? Então, os benefícios dos exercícios são infinitos, né? Muitos benefícios. Então, o que o indivíduo tem que fazer? Uma avaliação física, né? Procurar um profissional habilitado, que é o profissional de educação física, e praticar. Então, como tem aí na imagem a frase, não importa como, né? Não importa como, o importante é que você se mexa, né? Porque a prática de exercício físico vai promover qualidade de vida. Bons estudos e até a próxima aula.